Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu queria nesse vídeo convidá-lo a conhecer esse meu livro, O Consórcio do Crime. É um livro que eu lancei pelo Clube de Autores no ano de 2014, se o espírito não me engana. Está aqui, ano de 2014, Consórcio do Crime. E é um livro muito bacana, né? Muito bem escrito e que fala sobre a formação de um consórcio criminoso. Eu explico aqui bem direitinho no começo. O camarada, ele comete um crime. Ele faz parte de um consórcio. Sozinho ele comete o crime. Mas após a prática do ato delituoso, ele passa a receber o apoio do consórcio em proteção a ele, para que não seja indiciado. Sendo indiciado, não seja levado a julgamento. Sendo levado a julgamento, não seja condenado. Sendo condenado, não cumpra a pena que lhe for imposta. É um consórcio criminoso que funciona na prática no Piauí, no Nordeste, no Brasil. E nós estamos vendo aí agora. O caso que nós vimos, por exemplo, da votação empreendida pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal, sobre o fundão dos partidos, e também sobre essa lei pró-crime, condicionando a atitude do juiz singular, do juiz de primeira instância, a um juiz revisor, a um juiz de caução, né, que vai dar subsídio, quer dizer, um juiz julga e outro juiz revisa. Quem garante que o outro juiz também, né, já que eles estão colocando em dúvida a atitude do magistrado, quem garante que o outro juiz também não esteja acompliciado com aquele que fez o primeiro julgamento? Já tem as instâncias revisoras, já tem as instâncias modificadoras se for necessário. São as instâncias, como o próprio nome já diz, você tem um juiz singular, que é o juiz de primeiro grau, lá na comarca, ou então na Justiça Federal é o juiz da Vara Federal, de primeira instância. Depois você tem, no caso da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado. Dos estados, no caso, nós somos 27 federações. Em seguida, se for necessário, você ainda tem a instância superior, que é o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos 3 instâncias e aqui no Brasil funciona uma 4ª, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, para que esse juiz a mais? Isso é colocar em xeque a credibilidade. Eu fiz um vídeo em um determinado momento onde eu falava sobre segurança jurídica ancorada na credibilidade. Se você não acredita, você não tem segurança. Se você não tem segurança, você será um dos que vai praticar o caos. É o que está acontecendo no Brasil. Eles querem promover o caos no sistema judiciário. Por quê? Para tentarem se proteger. Conversando com um juiz conhecido, ele disse o seguinte: o sistema reage. Verdade, é o Brasil medieval que tenta ressurgir a todo custo depois das mudanças que foram deflagradas pela Operação Lava Jato lá em 2014 e que foram muito bem compreendidas por uma parte considerável do nosso eleitor em 2018. A mudança na presidência da República, nos conceitos de avaliação para a escolha do presidente, a mudança do próprio Congresso, que teve 52% de deputados e senadores novos. Agora, novos, não, infelizmente, na prática. A gente está vendo aí que não está sendo suficiente. É preciso avançar ainda mais. E não será desse jeito, colocando em risco, colocando em xeque o crédito da magistratura brasileira. Tá? Existem abusos? Existem. Mas são casos pontuais que podem ser punidos pontualmente. Daí as corregedorias dos tribunais estaduais, daí o próprio CNJ, que aliás é fruto desse avanço, dessa mudança que foi provocado no ano 2001 até 2004, porque teve lá, provocado pelo então senador Antônio Carlos Magalhães, a CPI do Judiciário. A pessoa diz que CPI não muda, daí a CPI do Judiciário provocou o quê? O surgimento, o fortalecimento das corregedorias judiciais estaduais, junto aos tribunais de justiça dos estados, e o fortalecimento do CNJ, aliás, a criação do CNJ, que existia, mas que não tinha ainda a efetividade que tem hoje. Então é lamentável
lamentável, profundamente lamentável, que elementos como esse Rodrigo Maia, como esse Davi Alcolumbre, venham querer fazer troça da cara do brasileiro, o povo que é capaz de fazer mudanças e já provou e vai continuar fazendo. Não é preciso esperar eleições. Elementos improbos podem ser afastados dos seus mandatos. Está aí o Eduardo Cunha, não é? O Zé Dirceu, que eram homens extremamente poderosos, e foram a Dilma, e foram afastados do poder por praticarem atos lesivos ao interesse público. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o Brasil é mais, o povo brasileiro é mais. E eu queria também que você deixasse aí o seu apoio integral aos tribunais de contas dos estados, aos auditores técnicos dos tribunais de contas dos estados e principalmente do estado do Piauí, que precisam, porque estão sofrendo um grande ataque por parte das forças do mal, que não são ocultas, no caso aqui do governo do Wellington Dias, do estado do Piauí. Não são forças ocultas, são forças muito bem reveladas, extremamente voltadas a serviço do mal. Dê o seu apoio, porque eu já dou o meu apoio aos tribunais de contas e às auditorias técnicas dos tribunais de contas. Tony Rodrigues, Além da Notícia.